Bom, pessoal, uma ferramenta que é bastante variada, bastante diversificada no Sibelius, é a ferramenta de texto. Nós já vimos alguns tipos de texto até o momento. Aqui nós temos mais alguns exemplos que eu vou apresentar para vocês. Aqui em cima nós temos título, subtítulo, compositor, né? Essa ferramenta de texto, como a gente já viu, você acessa pelo menu de contexto, botão direito do mouse na página em branco. Nós vemos aqui em texto e aí nós temos muitas categorias aqui, né? Principalmente nós temos os mais usados, eu vou falar apenas os mais usados, né? Aqui de cara a gente já tem expressão, que é a dinâmica, a técnica, letra, né? Nós temos título, subtítulo, compositor, dedicatória, o tempo, a marca de metrônomo. E nós temos essas subdivisões aqui ainda, onde nós encontramos outros tipos também, e claro que não vamos conseguir falar de todos agora. A grande maioria deles apenas muda a fonte, o tamanho da fonte, e, enfim, se é itálico ou negrito. E a grande maioria também tem algumas características em comuns. Uma delas é que você posiciona os textos, a grande maioria, em qualquer lugar da página. Inclusive, se você quiser, você pode colocar sobre o pentagrama, né? Se você quisesse fazer isso, você poderia. Alguns poucos você fica limitado à movimentação vertical, como é o caso do título e subtítulo, e também do compositor, né? Compositor ou arranjador, quando ficam do lado direito. Também você fica preso na movimentação apenas vertical. Bom, alguns tipos de texto, como exemplo, nesse vídeo, nós temos esse texto aqui de caixa, que eu coloquei ali um do lado esquerdo, aquele exemplo, né? Um texto na caixa. Você tem também esse plain text aqui, é um texto que é bastante usado para qualquer tipo de informação que você queira colocar no papel. Não é algo específico para uma função musical, mas algum tipo de informação que você queira colocar. E eu coloquei ali do lado esquerdo, tocar de forma suave, eu usei esse plain text. Poderia também usar small text, né? Enfim, eu tenho aqui também o dedilhado, fingering, né? O fingering eu coloquei aqui no papel um exemplo, é esse número pequenininho, para sinalizar para o músico que dedo que ele deve usar para tocar a corda, se for um violão, ou a tecla, se for piano ou acordeon, por exemplo. Ok? Esse texto aqui, descer ao fim, né, da capo ao fim, é um texto que você também encontra aqui, e o local está em texto. Você vem aqui em outros textos de sistema, e lá embaixo, o último, repeat, e aí tem os exemplos, descer, ds, to corda, né? Então esse texto aqui é o que você acessa para colocar aquele descer ao fim. Por que que esse é importante vir por aqui e não usar um texto genérico? Porque esse aqui é um dos tipos de texto que causam efeito. Quando ele chega nesse ponto, ele realmente retorna para o começo da música, ele faz o que o texto está mandando. Ok? Nós temos também o cabeçalho das páginas, header ou header depois da primeira página, né? Ou então footer, né? O rodapé, ok? Temos também aqui textos especiais. Tem uma quantidade enorme de outros tipos de texto que você pode usar, e cada um, obviamente, vai ter algum tipo de característica diferente de outros, ou semelhantes. Tá bom? Isso aqui é algo que a gente precisa, aos poucos, explorar, e os mais importantes foram apresentados nesse vídeo ou nas outras aulas.